Olá, amigos do Resenha. Estamos de volta para trazer mais um convidado para vocês e, naturalmente, falar de futebol, né? Que é o nosso plano geral, objetivo, falar de futebol. E hoje nós vamos falar do Flamengo, que a torcida já está cobrando da gente, porque nós fizemos Pintinho, baseado no Fluminense, naturalmente, um grande craque da máquina, enfim, de uma geração de vencedores no tricolor. Jairzinho, representando o Botafogo, muito bem representado, por sinal, Edu, no América, e recentemente o Lanceta, falando da Olimpíada de Tóquio, né? Olimpíada de 2020, mas que foi realizada em 2021, todo mundo sabe por quê. E o nosso convidado, rapaz, deixa eu falar, ele é monstro, maior jogador da cidade dele, da terra dele, maior jogador da história em números totalmente irrepreensíveis, incomparáveis no Flamengo, e faz parte da minha seleção de todos os tempos, jogadores que eu vi jogar. Carlos Alberto Torres, Leandro, quem é o outro lateral? Leandro, Luiz Pereira e ele, Léo Vigildo Lins Gama Júnior. Obrigado, Léo, por receber a gente. Prazer. E, acima de tudo, meu conterrâneo, que eu ia esquecendo. Estamos aqui com o Deni. E, Deni, faz favor, né? Olha, Iata, primeiramente, como você já destacou, a alegria de rever o Júnior. Fomos contemporâneos do ponto de vista profissional, ele jogando e eu como repórter. E sempre, em todos os resultados, a favor ou contra, foi uma pessoa que não se alterou. Sempre atendeu com uma categoria impressionante. E eu queria exatamente saber do Júnior, depois, Júnior, de 876 jogos, como o que mais vestiu a camisa do Flamengo. É possível você tirar desses 876 jogos um jogo que realmente te marcou? Primeiro, um prazer estar com vocês. Vocês fizeram parte da minha vida profissional durante todo o tempo dentro do campo, e a gente continua com a amizade fora depois, né? Deni, como eu joguei boa parte de 70, da década de 70, 80 e 90, não dá para você dizer esse foi o jogo, entendeu? Por exemplo, em 74, quando eu estreiei, quer dizer, já estreiei decidindo o Campeonato Carioca, né, quando foi o Flamengo e Vasco, aquele jogo foi 0-0, o Flamengo foi campeão, que tinham, naquele jogo, 164 mil pessoas. Esse foi um jogo que marcou, porque foi onde, na verdade, eu acho que foi a minha solidificação, vamos dizer, como profissional, né? Já tinha feito até 2 gols contra o América, né, durante esse período, que foi 2 semanas antes dessa decisão, que deu uma força muito grande para que eu me mantivesse como titular. Mas acho que esse jogo, afinal, contra o Vasco, teve uma importância grande porque era decisão. Quer dizer, tudo isso tem uma importância grande. Já você passando para os anos 80, você tem a final Flamengo e Atlético no Maracanã, do Campeonato Brasileiro, né, que foi o primeiro campeonato brasileiro do Flamengo. Você tem aquele jogo de Montevidéu, depois de tudo que aconteceu em Santiago contra o Cobreloa, na final da Libertadores, e você tem o jogo de Tóquio, né, que é o jogo que marcou, vamos dizer assim, toda a importância daquela geração, com o título mais importante da história do Flamengo. Cada um desses jogos ele tem uma importância, não dá para você citar um, até mesmo porque são muitos jogos. Já na década de 90, né, que eu fui até 93, a final contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, quer dizer, eu acho que até mesmo porque o último remanescente do período de ouro do Flamengo. Eu, como mais veterano, com aquela garotada toda, né, de uma qualidade absurda, Marquinho, Marcelinho, Djalminha, Júnior Baiano, Rogério, Piá, e eu ali como o irmão mais velho. Para mim, teve uma importância muito grande na minha vida profissional, que foi a cereja na torta, né? A minha carreira já tinha sido só gratidão.
E aí aconteceu exatamente aquele período que veio com o Campeonato Carioca de 91, com essa molecada, e posteriormente o Campeonato Brasileiro. Eu tenho um carinho muito especial vou dizer, por essa competição, né, na época, porque eu já estava com 38 anos, encerrando a minha carreira, e a companhia dessa garotada e esse título me deu a possibilidade de voltar à seleção brasileira, coisa que eu jamais poderia imaginar, até mesmo na minha idade, né? Quer dizer, posso falar que esses momentos foram momentos. Citar um momento eu acho que seria até injusto da minha parte, né? Porque os meus companheiros dos anos 70, Liminha, Zé Mário, Renato, Luiz Carlos, eu poderia estar esquecendo deles, né? Não que, logicamente, os anos de ouro, que foram os anos onde o Flamengo conseguiu as suas maiores conquistas, em 80, e essa garotada que, para mim, eles representaram muito, porque eles me fizeram ser feliz no final de carreira, né? E jogar no nível, né? Exatamente, que é a coisa mais difícil, né? Que é quando você já está no final de carreira, né? Eu me lembro que quando eu voltei, o que esse cara veio fazer aqui com 35 anos, não sei o que e tal, a resposta veio no campo, né? Ganhando a Copa do Brasil de 90, Carioca de 91. E o brasileiro. E voltar para a seleção. E voltar para a que seleção. foi exatamente aquele período que a seleção estava sendo formada para a Copa de 94 com o Parreira e com o Zagallo. Você foi observador da seleção. Depois que na verdade eu soube que não tinha possibilidade mais de fazer parte da seleção, né, naquele período de transição, aí eu resolvi parar de jogar, terminei por uma contingência virando treinador do Flamengo. Eu era treinador do Flamengo quando o Parreira me convidou para ser observador durante a Copa de 94. Júnior, essa sua volta tem um aspecto emotivo, né? Muito importante, né? Quando você voltou para o Flamengo, que foi o apelo entre aspas, né? Na verdade, o Rodrigo, para você voltar, que ele não tinha visto. Porque o Zico me deu o cassete, né, com todos os gols dele da época. Eu ainda estava no Pescara, isso já em 88, 89. E o Rodrigo, ele tinha 5 anos e ele via aquela fita todo dia, ele via aquela fita. Já no final da temporada, eu estava voltando do treino e ele estava vendo a fita. Falei, aí, o que tá vendo aí, filho? Ele falou, tô vendo você no Maracanã. Quando é que eu vou te ver jogar no Maracanã? Aí eu olhei para minha mulher e falei, eu acho que vai ter que ser agora, né? Ela falou, mas como? Eu não ia renovar o contrato, na verdade, né? Falei, mas de repente não vai ter tempo para que eu possa, né, dar essa satisfação para ele, né? E talvez tenha sido uma das maiores de todas as soluções e atitudes que eu tomei na minha vida profissional, talvez tenha sido a melhor. Porque tinha um apelo muito forte, né? Não é somente isso, até porque depois de 5 anos ininterruptos de Itália, e em função da minha idade, já com 35 anos, eu já começava a vislumbrar outras coisas na minha vida, né? Então, quer dizer, essa era uma oportunidade. E quando apareceu a oportunidade mesmo, através até do Gilberto Cardoso Filho, que era o presidente na época, que apareceu o convite para voltar para o Flamengo, e eu voltei exatamente com o Telê, que eu tinha tido uma relação maravilhosa durante o nosso período de seleção brasileira. Falei, caramba, Telê está lá, o Zico ainda estava no Flamengo, né? Eu voltei na metade de 89. Falei, tem tudo a ver, né? Nem que seja para jogar 1 ano, satisfazer o pedido do Rodrigo e depois eu iria tocar a minha vida. As coisas aconteceram de uma forma tão positiva, né, que eu fui adiando, né, porque estava bem, então eu fui jogando. Aí quando chegou exatamente no final do ano, vai ficar... Eu falei, não, eu acho que dá para... Se precisar, eu continuo, né? Mesmo que teve troca de treinador, saiu o Tele, entrou o Jair Pereira, tiveram várias trocas nesse período. Nós fomos ficando, digo fomos porque eu fazia parte de um grupo onde, quer dizer, eu já não era aquele protagonista, existiam outros protagonistas, né, naquele período. Eu já fazia parte mais que de uma época, né, vamos dizer, do Flamengo. Mais da história que... Da história do que propriamente ali. Mas as coisas aconteceram tão positivas, como eu falei, que eu fui ficando. Fui campeão da Copa do Brasil, e depois do Carioca no ano seguinte.
E quando a gente estava na comemoração do Campeonato Carioca, sentados no La Mama, que era o bar que a gente ia comemorar com o Carlinhos, e o Carlinhos me perguntou, que ele também estava no final de contrato, ele falou, aí, o que é que você vai fazer? Eu falei, o que você fizer eu faço. Ele falou, estou pensando em renovar para a gente jogar esse Campeonato Brasileiro. Eu falei, então eu estou contigo. Aí a coisa aconteceu, na verdade a decisão, né, de renovar o contrato do último ano aconteceu exatamente durante essa comemoração e terminou combinando com aquele Campeonato Carioca, brasileiro, onde nós não éramos favoritos. Terminamos fazendo uma campanha excepcional no final, depois que sobraram 8, né, para poder jogar a parte final, dividida em 4 grupos, e 2 grupos de 4, que aí a gente fez as melhores partidas durante o campeonato e a gente terminou sendo campeão brasileiro. E uma das maiores comemorações que alguém viu também... Mas eu acho que aquilo ali foi exatamente o reflexo de tudo que Você aconteceu. largou tudo, né? É porque totalmente descomposto, né, na comemoração, porque eu não sabia se pulava, eu não sabia se gritava, eu só vi os caras atrás de mim, entendeu? Porque aquele gol tinha ganho o primeiro jogo de 3-0. Aquele gol de falta representou 4-0. 3-0, o adversário ainda pode pensar numa reação. Faz um gol, respira. Mas com 4-0 eu não tinha visto e não vi até hoje, na minha vida, entendeu? Um time conseguir, né, reverter um placar de 4-0. Então ali foi o carimbo exatamente. Aqui a gente está sendo campeão. E a satisfação, ainda mais naquele dia, foi espetacular, maravilhosa e maior orgulho de ter feito parte daquele período. Se deixar, você estava comemorando Até hoje. Até hoje. Júnior, quando você foi campeão carioca pela primeira vez, você jogava na lateral direita, 74. E o Rodrigues Neto era o lateral esquerdo. Isso. Foi a equipe base, que teve você na direita e ele na esquerda. Deixa eu só te contar uma história, como eu fui parar na lateral direita. Eu estava jogando no juvenil, né? Porque na época era juvenil. E eu jogava no meio campo. Né? Eu jogava de meia, eu jogava de 8, na verdade. Né? E durante o campeonato, no segundo turno do campeonato, o Garrido, que era o lateral direito, a gente jogou contra o Madureira, que era o melhor time, que inclusive foi campeão naquele ano. Né? Nesse time jogava o Dequinha, quarto zagueiro, jogou o Silvinho, ponta direita, o Adílio e o Júlio César, né? Que jogavam comigo, jogamos juntos nesse time. E o Garrido se machucou num jogo, né? E a comissão técnica tinha o Pavão, o Jaime Valente, né? E o Seu Bria. Modesto Bria. Né? E eu joguei, não tinha ninguém para entrar na lateral direita. Aí o Jaime falou, ocupa aquela posição ali. E eu joguei uns 25, 28 minutos ali na lateral direita. E joguei direito, porque eu tinha noção do futebol de salão de marcação. Jogava no meio campo que você era obrigado a marcar. Aí quando acabou o jogo, eles vieram e me perguntaram, ó. Perguntaram não, eles praticamente me deram uma grande dica. Que qual era? Para subir para o profissional, a concorrência, que era meu último ano, a concorrência era com Liminha, Zé Mário, Geraldo e companhia. Quer dizer, a minha chance de subir para o profissional e jogar no profissional era muito menor do que na lateral direita, que Jobé tinha tido um problema com o Canelinha, com a Aloysio, lateral, e não tinha outro lateral. Então a chance de eu jogar na lateral direita era grande. O Flamengo depois contratou o Humberto Monteiro, né? Que foi do Atlético. Do Atlético Mineiro, né? Então foi assim que eu terminei caindo na lateral direita em 74. E você foi lateral esquerdo depois, no Flamengo e na seleção, e no meio campo você também jogou. Qual é a diferença e onde você se sentia melhor, Júnior? Não, a minha posição sempre foi de meio, né? Eu sempre na praia, desde garoto, com 12, 13 anos, no Juventus, sempre joguei no meio campo, né? A saída da direita para a esquerda foi o seguinte, quando eu já estava adaptado em 76, né, o Dr. Horta, presidente do Fluminense, fazendo aquela revolução toda no futebol carioca, inventou o troca-troca com o Flamengo. Só que, para minha infelicidade, né, naquele momento, quem viria para o Flamengo? Toninho, que era lateral de seleção brasileira do Fluminense, né, que era no momento um dos melhores. Falei, caramba, agora que eu já estou adaptado na posição,
vai vir um cara que dificilmente eu vou ter chance de jogar. Aí é que entra o Carlos Froner, né? Que depois de algumas conversas me perguntou, você já jogou na esquerda? Eu falei, não. Você acha que poderia se adaptar? Posso tentar. Então nós fizemos um jogo contra o Brasil de Pelotas, né? Um amistoso, e o Vanderlei jogou o primeiro tempo como lateral esquerdo, né? Que o Vanderlei revezava comigo também na direita, porque o Vanderlei jogava nas duas, porque ele era ambidestro, né? Ele trabalhava com as duas pernas com a maior facilidade. Tanto que o Vanderlei substituiu o Rodrigues, né? Na final de 72, o Vanderlei era moleque, o Rodrigues não pôde jogar e ele jogou a final quando o Flamengo foi campeão em 72 também. E ele jogou o primeiro tempo e eu joguei o segundo tempo. E no final o Froner falou, ó, eu vou insistir contigo ali que acho que você tem chance de se adaptar bem à posição. Aí dali fui ficando, fiquei até ir embora para a Itália, né? Na Itália não, porque um pouquinho antes, em 83, quando o Zico foi vendido, eu joguei um torneio na Itália, já como meio-campo com o Carlos Alberto Torres de treinador. E foi ali que o treinador do Torino me viu jogando no meio-campo e terminou me levando para jogar no Torino. E eu só fui porque iria jogar no meio-campo. E você fez um belíssimo meio-campo com Docena. Beppe foi reserva da seleção de 82, né? O Beppe Docena foi um jogador excepcional também da seleção italiana, só que em 82 ele fez parte do grupo. Mas era suplente. Era reserva e ele era titular do Torino, um dos capitães do time, junto com o Zaccarelli. E já que o Júnior falou em Itália, onde você participou em 2 times, o Torino e depois no Pescara. Então, Júnior, veja bem, o Pescara te homenageou e acho que essa foi uma das grandes homenagens que você recebeu na carreira, com o Brasil e Itália de 82, não foi? Eu não fiz jogo de despedida no Brasil, né? O meu jogo de despedida foi exatamente lá em Pescara, né? Que foi uma semana antes do início da Copa de 90. Que a ideia, junto com o organizador do jogo, era fazer um Brasil e Itália de 82, reviver um pouco aquele clima depois de 8 anos, né? Então, levamos praticamente todo mundo, só não foi o Éder, o Edinho e o Paulo Isidoro que estavam ainda em atividade. O resto foram todos os jogadores, o Telê, todo mundo foi. E a gente fez uma festa de despedida do jeito que eu gostaria que fosse, entendeu? Com os amigos, com as pessoas que tiveram uma representatividade muito grande na minha vida dentro da seleção. E foi uma festa inesquecível, não só para mim, mas até hoje, quando eu volto, as pessoas que tiveram oportunidade falam desse dia. É bom registrar, Iata, que o Júnior foi o primeiro jogador estrangeiro a jogar no Pescara. E quando ele entrou no Pescara, deram-lhe a braçadeira de capitão do time. Mas eu acho que foi um gesto, Iata, muito mais de homenagem? De consciência, entendeu? Que hoje é um grande treinador que se chama o Giampiero Gasperini, que é o treinador do Atalanta. O Giampiero era o capitão do time quando o time subiu da Série B para a Série A. E quando teve essa reunião, ele chamou o treinador e falou, mister, eu gostaria de ceder a braçadeira de capitão, não vou deixar de fazer essa função, né? Porque ele já era um capitão nato mesmo, fora do campo também. Porque com o Júnior aqui, acho que vai ser... Nós vamos ter um ganho, entendeu? Junto aos árbitros, até mesmo porque, ele falando, né? Eu não tenho nenhuma experiência de Série A. Né? A maioria aqui não tem. O único que tem experiência de Série A de futebol italiano aqui é ele. Então, quer dizer, esse é um gesto de quem tem uma sensibilidade muito grande. Porque ele continuou sendo o capitão. Né? Porque ele era o grande comandante dentro do campo daquele time. Né? E eu vim agregar exatamente pela experiência vamos dizer, da categoria, né, da Série A, que era para eles uma novidade. E para mim, eu já tinha 3 anos que tinha jogado o campeonato com o Torino. Uma das características do Júnior é exatamente essa. Ele é humilde. Quem não conhece, o Júnior às vezes passa uma imagem de que é um cara fechado, que é um cara... Passa a imagem. Quem não conhece, eu conheço bem porque cobriu o Flamengo 9 anos.
comemoramos muitos títulos Ainda bem, juntos. Não, muitos títulos. E não é à toa que é o recordista de jogos no Flamengo, é o maior jogador da história do estado da Paraíba, que deu grandes jogadores para o futebol brasileiro. O Índio foi o primeiro, não foi, Léo? Talvez. Dos nossos conterrâneos. Talvez. Você tem o Mazinho também nessa O Mazinho, lista. que é campeão mundial, né, de Santa Cruz. O Estado deu bons produtos. Tem o menino Cajá, Cajá é o quê? O nome dele, primeiro nome? Fernando, não? Como é? Renato Cajá, andou aqui no Botafogo. Ela é da terrinha, lá de Cajazeiras. Tem um menino agora na seleção, centroavante. Matheus Cunha. Matheus Cunha, tem no vôlei. Enfim, é brincadeira, né? E o Léo chegou aqui, viu, venceu, e esse monstro continua humilde, como sempre. Todo paraibano é humilde. Ele é bom, sabe que é bom, mas é humilde. Isso é uma característica, não só do paraibano, mas do nordestino, em geral. E o Léo é isso, monstro, o maior jogador da história do Flamengo na lateral, um dos maiores da seleção brasileira de todos os tempos, enfim. A gente ia ficar aqui mais da metade do tempo falando do que o Júnior fez dentro de campo. Por que a medalha de ouro em Montreal não veio? Porque os caras eram profissionais? Eu acho que era isso. Nós também éramos profissionais, né? Só que nós éramos profissionais com aquele tal chamado contrato de gaveta. Contrato de gaveta. Porque você só podia jogar a Olimpíada se você fosse amador, né? Entre aspas. Aqui pra gente. Porque daquele time todo ali que você tinha Carlos, né, aquela goleiro da Ponte Preta, Mauro do Guarani, Tecão do São Paulo, Edinho do Fluminense, Chico Fraga do Internacional. Tinha Alberto Legelé do Bahia, Rosemiro do Remo, tinha eu do Flamengo, você tinha Marinho, né, que era do Atlético Mineiro, você tinha Santos do Internacional, você tinha Luiz Fernando também do Internacional, você tinha Erivelto, que era do Fluminense, mas todos nós já jogávamos no profissional. A diferença foi que nós demos o azar que daquela competição, naquela edição mais do que isso, a gente simplesmente jogou contra a seleção da Alemanha Oriental, Polônia e Rússia, que tinham jogado a Copa do Mundo de 74. Exatamente. Era uma disparidade muito grande em termos de experiência. E entre os jogadores que jogaram a Copa de 74 pela Polônia, tinha Deina, Smuda, Lato, que fez o gol. Zarmak, exatamente. Você estava lá, né, Denis? Você fez essa Olimpíada, não fez? A Olimpíada foi a única Olimpíada que eu cobri em 76, um ano depois do Pan-Americano do México. E o Brasil acabou em quarto lugar, não foi, Léo? Mas se nós tivéssemos jogado aquela Olimpíada com jogadores da nossa faixa etária, fatalmente a gente teria brigado. Não vou dizer que a gente ganharia a medalha de ouro, mas que a gente ia brigar de igual para igual com ele. Mas mesmo assim, nós fizemos os jogos, por exemplo, a Alemanha Oriental terminou sendo a campeã, né? Nós empatamos de 0-0 com eles na estreia. Na estreia, exatamente. Depois perdemos para a Polônia e depois perdemos para a Rússia no terceiro e quarto lugar. Né? Dos times que tinham a nossa faixa etária, né? Que foi Israel, foi Espanha, nós ganhamos, entendeu? Ganhamos até com certa facilidade. E teve um jogo cancelado, né? Não teve um contra um time africano? Não. Vocês fizeram 5 jogos, não foi? Eu acho que teve uma seleção que não foi, foi cancelado o jogo. Ficou a tabela meio fora de sintonia, né? Mas se a gente tivesse tido... O Zâmbia, o jogo foi contra o Zâmbia. Se a gente tivesse tido a oportunidade de jogar contra a nossa faixa etária, acho que a gente teria... Denis, é bom lembrar que foi Rússia mesmo. A gente falou Rússia, a pessoa pode estar pensando que a União gente Soviética, né? Era a União Soviética. Aquela que ainda tinha o CCCP, né? Cuidado com o crioulo Pelé. Em russo, né? Para nós era o URSS, né? Se não me engano, da República Socialista Soviética. Então era a União Soviética mesmo. Não houve erro, não. O Júnior é um dado importante e vou encaixar a pergunta para ele. O Júnior completou 4 anos de idade no dia em que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo. 29 de junho de 58, o Júnior nasceu em 54. Júnior já teve 235,
Flamengo teve desses 2-3-5 uma, na época se chamava linha média extraordinária com Jadir, Dequim e Jordan. Em trio final, o Fluminense teve um maravilhoso com Castilho, Píndaro e Pinheiro. Enfim, 2-3-5, 4-3-3, 4-2-4 e outras variações. Você acha que o futebol ainda pode evoluir muito? Ô, Daniel, eu acho que quando se criou aquela história de futebol total, eu acho que essa história de números, eu acho que ela fica muito mais para estatística, entendeu? Porque é difícil hoje, por exemplo, o Flamengo de 81, ele jogava num 4-5-1 e ninguém nunca falou disso na nossa época. Então, se falava muito em 4-3-3. 3-3, é verdade. Né? Que o meio-campo era Andrade, Adílio e Zico, né? Tita, Nunes e Lico. Na verdade, não era isso. Na verdade, o Tita voltava para fazer o quarto homem e o Lico fazia o quinto também, homem. Exatamente. Essa foi uma progressão do nosso time, né? Uma evolução do time durante a competição que terminou a gente vendo os caras jogarem hoje assim. Né? Por quê? Você vai, pelo próprio conhecimento do treinador, das características dos jogadores, você vai adaptando. E foi isso que aconteceu. Porque tanto o Tita como o Lico eram o número 10. Eram pontas de lança, como a gente chamava naquela época. Né? A necessidade do time de ter um pouco mais de pegada no meio-campo e de qualidade, a pegada do Tita com a qualidade do Lico, fechando os espaços, porque você no meio-campo você só tinha o Andrade que marcava. Né? O Adílio fechava espaço, o Zico fechava espaço. E com esses dois a gente terminou criando isso aí. Eu acho que você faz o teu esquema numérico, vamos dizer assim, de acordo com as características que você tem à tua disposição. Não adianta você querer montar um esquema tático, independente dele qual for, com jogadores que não vão se adaptar. Né? Hoje você tem jogadores que jogam pelos lados, né? Como se jogava antigamente, que eram pontas, que hoje não são mais pontas, né? São externos, eles chamam de externos, que terminam sendo jogadores que vêm exatamente compor o meio-campo como se fazia lá atrás. Léo, vamos falar do futebol de hoje um pouquinho? Claro. Porque nós vimos o teu time, né, de 81, de 80, da década de 80, e que foi comparado até por algumas pessoas, indevidamente. Hoje Você tem uma diferença muito grande de 81, como a gente fala, para 2019, é o Zico, né? Eu acho que se você pegasse o Zico e colocasse no time de 2019, aí você poderia ter uma comparação. Você não pode colocar e fazer uma comparação com um jogador que foi considerado um dos maiores da história do futebol. Não é do futebol brasileiro nem do Flamengo, da história do futebol, entendeu? Essa era uma grande diferença. Além disso, aquele time de 81, ele demorou 3 anos para ser montado. Ele veio sendo montado aos poucos. E outra coisa, você tinha 70% de jogadores que jogaram no clube. Né? Quando você passa para 2019, realmente você vê que é uma equipe extremamente bem treinada, né? Bem organizada, né? Com jogadores de uma qualidade realmente excepcional em todos os sentidos, com uma consciência tática muito grande. Né? Talvez o time de 81 tivesse mais qualidade individual. Né? Já na parte coletiva... E motivado, né, Léo? Era um time motivado. Era um time que era insaciável por vitória. Isso. Entendeu? Quer dizer, ganhou e queria ganhar, sempre teve essa sede de vitória. O time de 2019 talvez seja o time que mais se aproximou daquele de 1981. Talvez por conquista, faltou para o time de 2019 ganhar o Mundial. Se tivesse ganho do Liverpool, até você colocaria, de repente, no nível igual ao de 81. Mas eu acho que o mais importante, eu acho que para a história do Flamengo, você tem 2 times que vão ficar para a história mesmo. Né? Mesmo de 2019 não ganhando o Mundial, ele entrou para a história. Porque a campanha que foi feita durante todo aquele período, a forma, era um time que eu acho que igual ao de 81 era aquela história do prazer. Né? O torcedor ia para o Maracanã, até mesmo o torcedor de time adversário, ia para ter o prazer de ver um bom futebol. Né? E isso eu acho que realmente foi revisto todo em 2019. Acho que a comparação, você tem
37 anos depois, 38 anos depois, nem cabe esse tipo de comparação. Acho que o que fica, na verdade, pega a história do Flamengo, de 125 anos, você vai ver realmente que esses dois times, com certeza, estão com um capítulo à parte dentro da história do clube. Capítulo à parte, exatamente. Olha, Júnior... E Léo, Denis, tinha uma diferença também muito grande, Léo. Eu cobria o Flamengo naquela época, você sabe. E convivi lá 9 anos com vocês. Era uma família, era um negócio. Mas eu acho que em 2019 também era uma família, não era, entendeu? Não. Tanto que depois se desfez. Mas isso é uma outra história. Isso é uma outra história, né? O primeiro treinador saiu, né? Mas a gente vê Diego, Felipe Luiz, o Caio, Rodrigo Caio, Diego Alves, né? A gente vê que esses caras, eles têm uma alquimia muito parecida com aquela que acontecia no nosso tempo. Lógico que o nosso tempo foi diferente, por quê? Porque a gente foi criado ali dentro. A gente sabia, a gente tinha uma dimensão do que era e o que poderia ser se por acaso a gente chegasse onde a gente terminou chegando. Júnior, seleção brasileira, também gostaria de saber de você. A seleção brasileira ganha em 2022 ou completa 5 Copas sem Copa? Essa é uma pergunta que eu acho que vai ser difícil a gente responder com antecedência, né? Porque eu vejo que houve uma modificação muito pequena, apesar de ter tido uma quantidade muito grande de jogadores experimentados dentro da própria seleção, mas em termos de jogo eu acho que as mudanças não aconteceram do jeito que, por exemplo, a gente viu a Itália fazer, né? De sair uma seleção que não disputou a última Copa do Mundo e ganhar uma Eurocopa. Ganhando uma Eurocopa com um jogo diferente daquilo que foi feito, né, em toda a história do futebol italiano. Isso eu acho que é o mais importante. Porque se a gente for com o mesmo jogo, a mesma forma de jogar, a gente vai se dar bem nas eliminatórias, porque a gente está praticamente já classificado para jogar, né, a próxima Copa, no Catar. Mas em termos de jogo, em termos de mudanças, eu vi muito poucas mudanças. É lógico que a gente acredita, até a qualidade não é aquela qualidade dos anos 70, 80, 90. Porque eu acho que o azar do Tite, né, dirigindo a seleção brasileira, ele não tem mais aqueles jogadores decisivos nos momentos mais importantes. Ronaldo, Romário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Esses caras não tem. Você tem um jogador hoje, que você fica dependente dele estar num dia espetacular, que é exatamente o Neymar. Né? O Neymar não tem parceria para decidir as coisas, né? Você tem muitos bons jogadores, mas jogadores decisivos. Você teve um ataque com Ronaldinho, Rivaldo e Romário e Ronaldo. Você teve Bebeto e Romário. Quer dizer, esses caras te decidiram jogos, né? Você teve o Dinamite com o Jorge Mendonça em 78, que o Dinamite decidiu os jogos, né? Você teve o Zico em 82, né? Que decidiu os jogos juntamente com o Sócrates. Esses caras hoje você não tem na seleção. E outra coisa, a seleção brasileira hoje tem muitos poucos protagonistas que jogam nos clubes europeus. Você não tem. E esses caras que eu acabei de citar, todos eles foram protagonistas e a maioria deles ganharam a bola de ouro, que é aquela de maior jogador do futebol na temporada. Léo, você citou, e é evidente que está nos nossos planos, né? Impossível não falar da seleção de 82. Qual é o sentimento que você tem até hoje, Léo? Prazer e orgulho de ter feito parte daquele grupo. Eu estive na CBF há pouco tempo e tem um filmezinho de 7 minutos. Vocês deveriam ir lá ver. Que é a história da seleção brasileira. Logicamente, você vai falar de 58, 62, 70, né? 94 e 2002, né? Mas a seleção de 82 está incluída nesse filme. Sim. E foi a primeira coisa, eu falei, caramba, você está falando de todas as seleções que foram campeãs do mundo, né? Aí quando você chega toda vez no dia 4 de julho, né, as pessoas de todos os lugares sempre ligam, hoje está completando mais um ano daquela derrota para a Itália, né? É verdade. As pessoas acham, sei lá, de alguma forma que aquilo ali foi, essa derrota, né? E depois foi traduzida, a tragédia do Sarri, a tragédia,
A tragédia foi o que acabou de acontecer no Haiti, gente. Pelo amor de Deus. A tragédia no futebol é uma coisa esportiva, né, nesse sentido. E vocês tinham acabado de pôr aquela seleção na história. Não, ela ficou de na todas história. as Copas. Ela ficou. E É tida por muitos como a maior. A seleção de 82, quem viu, teve um dos maiores prazeres de divertimento daquilo que você pode esperar em termos de futebol. O resultado é uma outra história. Jogadores de técnica muito refinada. Daí, quando o Tele foi obrigado a arrumar um jeito de botar Cerezo, Sócrates, Falcão e Zico no mesmo time. No mesmo time. Entendeu? Ele teve que arrumar um jeito. Como é que vai deixar um desses caras fora? É impossível. A retaguarda da seleção brasileira era muito boa também. Leandro foi um dos maiores laterais da história. O Oscar, né, já vinha com do duas Copas do Mundo. Júnior, você. Então, agora, eu queria dar um depoimento sobre a Copa de 82, que me marcou muito, porque antes do Tele chegar à sala de imprensa para entrevista, os jornalistas estrangeiros diziam a uma só voz: saiu da Copa o melhor futebol. E eu nunca tinha visto, eu cobri 8 Copas do Mundo, e nunca tinha visto um técnico, nem mesmo o vencedor, ser aplaudido ao entrar na sala de imprensa do Sarriá. Mas esse foi o reconhecimento pelo trabalho que foi feito pelo Tele e pela seleção. E pela seleção, Hoje claro. eu estou te falando dele, todo ano, quando chega perto, as pessoas me ligam para saber um pouco mais a respeito do... A primeira pergunta é: o que aconteceu? Não tem explicação. Pega a história da Hungria, pega a história da Alemanha, né? Em 54. E da Holanda de 74. 74 também. Para mim, 74 a 78. Para mim, não. 74, Iato, eu vou te falar, foi a única coisa que eu vi até hoje de você mudar daqui para aqui, foi na Copa de 74 que o time da Holanda jogou. Ah, sim. Aquela história de carrossel, aquilo ali... Barcelona tentou, porque levou um monte de holandeses para lá. Inclusive o Cruyff. E ninguém nunca conseguiu jogar aquilo ali. O que aqueles caras faziam era um deleite para você ver eles jogarem aquilo ali, tudo sincronizado. Não tinha técnica. Eles tentaram fazer isso. Depois que eu fui para a Itália, aí eu vi por que chamavam o Cruyff de Pelé Branco. Porque passei a ver vários documentários e filmes sobre... o Cruyff e a seleção holandesa. Ô Denis, é exatamente um pouco do que aconteceu em 82. Ô Júnior, muito, muito parecido com aquilo ali. Você falou em Pelé, aguçou o Denis. Ele vai te fazer uma pergunta. Eu não vou fazer uma pergunta, mas... Comparação, quem foi na sua... São muitos, são e foram muitos grandes jogadores. Quem foi o segundo melhor jogador do mundo que você viu? Gostei. Tá vendo? Ele mudou a pergunta. Mas ele vai fazer. Eu acho que a primeira... Quer dizer, o número 1 em absoluto, vocês viram o filme Pelé Eterno, não viram? Não, só vimos como participamos. Então vocês têm ali a demonstração exatamente da capacidade toda do rei de fazer, que é como a gente trata, né? A gente não chama ele de Pelé, a gente chama ele de rei. Né, a capacidade dele de jogar. Os campos eram ruins, ele tinha 17 anos, a chuteira era ruim, a bola era ruim, a chuteira era com prego, e os adversários eram bons. E o cara conseguiu fazer tudo aquilo naquele período. Né? Você vai pular. O Garrincha foi a essência pura do futebol e do futebol brasileiro. E os dois maiores jogadores brasileiros de mundiais de todos os tempos, o Pelé e o Garrincha, têm um recorde imbatível. Nunca perderam. Nunca perderam jogando juntos. Aí os caras falam, o Bebeto e o Romário também nunca perderam. Só que os outros dois ganharam 2 Copas. É verdade. E jogaram 2 Copas, né? E jogaram menos. Léo, você jogou com Pelé, não? Joguei 2 vezes. Uma contra, foi a seleção brasileira de 70, que foi um jogo beneficente, 2 jogos beneficentes do Maracanã, e ele jogou com o Flamengo em 79. Você estava? Estava, em 79, que foi o jogo que teve um problema de inundação lá em Minas e fizeram esse jogo, e ele jogou com a gente lá.
Mas joguei contra o Cosmos na despedida do Carlos Alberto também. Foi Flamengo. Mas o Pelé tem um negócio, você sabe melhor, né? Porque ninguém é amigo do rei de graça, né? Ninguém é amigo do rei de graça. Então, o Pelé tem um negócio que quando você chega perto dele, o Pelé é uma entidade, né? Você fica meio que travado, entendeu? E eu fiz uma Copa de 98 com ele, na mesa, eu, ele, Falcão e Casagrande, a gente comentava os jogos, né, no pós-partida. Ali você vê exatamente que ele tem uma áurea diferente um pouco de tudo. Porque você convive com ele e com outras pessoas que não tem nada a ver com o teu ambiente, né? E a gente vê o tratamento e vê exatamente o porquê que ele é o Pelé, fora do campo também. Entendeu? Disponibilidade, educação, tudo isso. Carisma, impressionante. Teve berço. Ele fala a pergunta dele. Não, há duas coisas no futebol que eu considero primorosas. Primorosas. O drible e o passe. Qual dos dois é melhor, Júnior? Passe. Para mim, o passe. Pela minha característica, né? Eu nunca fui de driblar. Se você fizer essa pergunta para o Júlio César Uriguera, ele vai dizer que é o drible. Né? Se você perguntar para o Ronaldinho Gaúcho, ele vai dizer que é o drible. Se você perguntar ao Gerson, ele vai dizer que é o passe. É o passe. Porque você faz aquilo que te dá mais prazer, aquilo que te convém, aquilo que te dá mais, sei lá, coisas positivas para o teu desempenho. Uma curiosidade. Um dos mais lindos que eu vi dele, só para completar a história do passe aqui, foi o Galo deu para você na Copa de 82. Uma jogadinha que a gente já fazia no Flamengo, né? Que eu infiltrava entre o lateral e o back central e ele dava o passe na diagonal. Nós fizemos vários e vários. Que a gente não vê mais hoje, Léo, por quê? Porque os esquemas mudaram, né? Aquele espaço que teve em 82 entre o meio-campo e a defesa adversário, esse espaço hoje dificilmente você não encontra. Hoje os times ficam muito compactos, né, aqueles famosos 30 metros, né, de defesa, meio e ataque na hora da marcação. E hoje eu estou com uma teoria já desde o ano passado, que antigamente você dizia o melhor ataque é a defesa. Não, o melhor ataque hoje é a marcação. Porque você vê a quantidade de gols que sai quando você faz uma boa marcação na saída de bola do teu adversário, né? Então isso é uma coisa nova que hoje, na verdade, tem se repetido muito. Toda hora. E todo mundo faz isso. Agora, Júnior, por que nem sempre o grande jogador é bom técnico? Eu acho que não tem nenhuma... O Cruyff foi um grande treinador. E foi bom técnico no Barcelona. Franz Beckenbauer foi um bom treinador. Segundo campeão do mundo. Quer dizer... Como jogador e como acho que não tem. Talvez isso possa acontecer no futebol brasileiro, né? Que você não tenha tido os grandes ídolos, vamos dizer assim, que viraram grandes treinadores. Eu acho que não existe uma regra nem uma teoria disso, não. Eu acho que é uma coisa que acontece, né? O goleiro é bom treinador porque está ali atrás vendo. É outra teoria meio... Né? A gente vê um monte de ex-goleiro aí fazendo tanta porcaria como treinador também, que só se ressalta aqueles que tiveram bom desempenho, né? Como Leão e companhia. O Denis pediu para eu fazer uma pergunta para você. Quem jogou mais, Pelé ou Garrincha? De que? Quantidade ou qualidade? Não, mais quem foi melhor? Não, essa pergunta para mim não dá. Você não vai responder. Não é. Para mim é o Pelé. Até porque eu vi Você já disse isso hoje. Eu vi um pouco mais do que o Mané, entendeu? Para você ver, se você for pesar as carreiras, né? Uma carreira do Pelé e outra carreira do Garrincha em termos de tempo, né? A gente jogou pouco. Em termos de condução de carreira, né? Não dá para você fazer esse tipo. É como eu falei, o Garrincha é a essência do futebol, né? Todo mundo sabia que ele ia dar o drible para a linha de fundo. E por que ele não driblava com a bola correndo? Porque ele sabia que ele parado tinha um torque maior do que qualquer lateral, do que qualquer zagueiro. Aceleração. Então ele parava a bola, né? Ele parava a bola e dali ele fazia. Todo mundo sabia que ele ia para ali. Né?
Lógico A aceleração dele era um negócio absurdo. Você tem um gênio e você tem um outro gênio, né? Uma coisa Você é comparar esses caras fica meio fora. Uma coisa bem ligada aos bastidores que eu gostaria de saber do Júnior. Júnior, o técnico do intervalo é importante? Qual foi o melhor técnico que você teve no intervalo do jogo? Eu acho que ele é importante principalmente quando ele consegue enxergar o que aconteceu no primeiro tempo. Para mudar no segundo. Porque tem muito treinador que quer dizer, não tem essa capacidade, né? Vê, mas não enxerga. Vou né? te dar um que ainda está em atividade, que é o Vanderlei. O Vanderlei tem essa capacidade. O Vanderlei foi meu treinador, foi meu companheiro, meu treinador, amigo. O Vanderlei tem uma capacidade muito grande de ler o jogo, mesmo dali, né, que você tenha no campo, para no intervalo chegar e mudar. O Coutinho tinha as suas ideias, e eu acho que hoje você tem um componente que é fundamental e determinante, que é o teu auxiliar, ou então aquele analista que fica lá em cima. Porque quando você vê o jogo de cima, eu vi isso como um trabalho de observador. Muitas coisas, às vezes, no intervalo, quando eu levava para o Parreira, dizia, ó, Parreirinha, está acontecendo isso, isso, isso. Ele falou, como? Por quê? Porque lá embaixo, às vezes, não dá para você ver. Não dá, é verdade. É difícil você Mesmo ver. nível do Entendeu? campo. Quando você vê lá de cima a movimentação, então, os treinadores hoje, eles têm essa possibilidade, né, que os caras trazem um pouco de informação. E aí vai principalmente da capacidade que o cara tem de condução, de comando, entendeu? Às vezes você não precisa falar nada. Você diz, oh, gente, vocês não estão fazendo nada daquilo que foi treinado, daquilo que foi pré-estabelecido. Vamos tentar fazer? Lembra, e só lembrar. E termina você, né, os caras pegando. Isso é mais do que normal acontecer. Você se programa para fazer uma coisa, às vezes o adversário consegue anular tuas coisas e você não consegue fazer isso, entendeu? Verdade. Carpegiani era um outro cara, até porque o Paulo foi um dos jogadores de meio campo mais inteligentes que eu já joguei na minha vida e vi jogar, né? Então o Paulo tinha essa capacidade, né? Primeiro que ele conhecia, todos nós tínhamos jogado junto, e além disso ele tinha uma visão realmente externa muito boa das coisas que aconteciam que você poderia modificar para poder tentar melhorar. Léo, uma das coisas que com certeza ajudaram muito na tua carreira, eu não lembro de você ter feito nenhuma distensão, coisa grave. Fui ter a primeira distensão jogando no Master lá no Japão, numa brincadeira. Músculo, né? Foi a única distensão que eu tive na perna esquerda, no músculo reto anterior, que é o músculo do chute, mas durante a carreira só uma torçãozinha ali, pelo fato de eu ter jogado durante muito. Isso foi dito pelo Dr. Giuseppe Taranto, o saudoso Dr. Taranto, que foi fazer um estudo um pouco exatamente por que eu sou recordista de partidas. Porque eu não me machucava. Então eu fiz praticamente 10 anos, de 74 a 84, sem parar. Se eu fiquei, sei lá, 2 semanas, quando eu torci o tornozelo, jogando vôlei na quadra, gente lá, foi talvez a contusão que eu fiquei mais tempo parado, foi essa. Mas o resto era só pancadinha, aquelas coisas que eram mais do que normais. O Renato chegou aí para o Flamengo com uma responsabilidade muito grande, que qualquer treinador que vá para o Flamengo é uma responsabilidade muito grande. Foi uma boa a vinda dele para ajeitar? O Renato é muito malandro, entre aspas, esperto demais, entendeu? O que o Renato fez? Primeiro ele começou a resgatar as coisas que foram muito bem feitas em 2019, e que em alguns momentos em 2020, 2021 aconteceram, mas aconteceram esporadicamente. Ele procurou resgatar um pouco, na parte tática, daquilo que os caras estavam fazendo. Deve ter tido uma conversa com os jogadores para fazer do ambiente mais leve, né? Porque pelo que a gente escutou e se falou durante esse período, o ambiente não estava muito tranquilo. Não estava leve mesmo, não estava alegre. É aquela história. Se os jogadores entram alegres para jogar, o desempenho é completamente diferente. E a primeira coisa que a gente viu foi exatamente isso. No aquecimento, entendeu? Antes de começar, o próprio diálogo do Renato com os jogadores, antes de começar os jogos. O primeiro jogo não foi aquelas coisas, porque ele tinha muito pouco tempo. Mas a partir do momento que essa relação ela começou a dar uma liga,
que a gente viu foram os resultados. Ah, tomou de 4 do Inter. Normal, entendeu? Fora da curva. Normal, quando a gente diz, aconteceu uma coisa dessa. Né? São acidentes de trabalho. Mas você já viu que houve uma reação logo depois disso aí, que conseguiu uma vitória dentro da Libertadores, que praticamente já colocou o time na outra fase. Ele uniu e motivou, né? Mas básico, né, Léo? Você pega um time... Mas eu acho que essa história de você dizer é paizão, é motivador, já não cabe tanto. Eu acho que a motivação, acho que ela faz parte. Essa motivação é você recuperar Michael, você recuperar Pedro, é você recuperar Thiago Maia, é você recuperar esses jogadores que foram contratados, Vitinho, jogadores que foram contratados para poder, na hora que o titular tiver mais ou menos, você coloca os caras te dão uma resposta, para você botar aí no... E isso o Renato conseguiu. Você olha nos caras hoje, o desempenho deles, né? Não é nada assim, mas você vê que é um desempenho completamente diferente. Motivou. Agora, Júnior, desde 2019, o Flamengo está num nível superior. Fluminense logo abaixo. Vasco e Botafogo na Série B. Como é que você analisa Vasco e Botafogo na Série B? Eu acho que é reflexo de administrações que não pensaram que isso poderia acontecer. E o pior é isso, né, Nenê? Que a dificuldade para você subir no campeonato desse ano é maior do que campeonatos anteriores. Primeiro, porque você perdeu aquela verba de contratação, né, que a televisão dava. Você já não tem. Então você fazer futebol hoje sem ter uma condição financeira e um equilíbrio financeiro é muito difícil. Tem chance dos dois subirem? Tem chance dos dois subirem. Mas que vai ser bem complicado em relação, né, a temporadas, né, que já eles tiveram essa experiência. Isso também se estende ao Cruzeiro, né? O Cruzeiro que exatamente tinha que servir de exemplo, né, porque o Cruzeiro já aconteceu ano passado, né? Então, não conseguiu voltar. Os clubes deveriam estar atentos exatamente para isso. Pô, aconteceu com o Cruzeiro, gente. Você vai olhar, o Cruzeiro é o Cruzeiro, né? É de um tamanho absurdo. E hoje está numa situação bastante complicada. Deni, como eles dizem lá na Saudia, ralás. Acabou, infelizmente acabou. Léo, obrigado, Léo. Só ficou faltando uma coisa, a tapioca. Essa a gente faz. Você vai comprar uma goma boa com aquele coquinho ralado, uma manteiguinha de garrafa, tá tudo certo. Ei, rapaz, eu ia esquecendo. Peraí, isso aqui é para você assinar. Esse é um troféu, rapaz, da minha coleção. Olha só, isso não é qualquer um que tem, não, rapaz. Caramba. Você me deu, sabe aonde? De um jogo no Caio Martins. Será assinada com o maior prazer. Acabou o jogo, você tirou... Eu estava esperando lá, que a gente fica esperando para entrevistar. E assinar era número 6, ó. Número 6. Aí você tirou, me deu, faz parte. E nós vamos providenciar a camisa número 6 do Flamengo para ser exposta no Museu do Esporte de Cajazeiras. Museu do Futebol de Cajazeiras. Né? Professor Heudsmann, que organiza, e por coincidência, Léo, sabe onde foram botar um museu? Na rua onde eu nasci. Pronto, tá aí. Aí pronto, fechou tudo. Fome com a vontade de comer. E nós vamos providenciar essa camisa depois, para o Léo assinar e mandar lá para o Museu do Futebol de Cajazeiras. Obrigado, Léo, por receber na sua casa aqui. Obrigado, Deni. Com alegria e carinho de sempre. Obrigado. Grande abraço. Parabéns.